Olá, sejam todos bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Carlos Coradini, primeiro oboé solista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade e hoje teremos Caminhos da Rabeca no Brasil com Catarina Rossi. Curta o nosso canal e compartilhe. Olá, meu nome é Catarina. Esse é um vídeo especial contando um pouco sobre a Rabeca, com o apoio do canal Abraça Campinas, da Prefeitura de Campinas, Secretaria de Cultura, e faz parte do credenciamento número 2 de apoio aos artistas na pandemia, né? Bom, contar um pouco sobre a Rabeca, então. Esse instrumento aqui, esse, eles chegaram ao Brasil junto com a colonização, então já tem um tempo, né? Chegaram lá por volta de 1500. E a rabeca, ela é um instrumento muito antigo. Ela estima-se que ela surgiu, né? O antepassado dela, que é o rebabe ou rebeque, tem vários cordofones que traçam essa história, né? Ele surgiu por volta do século V. Lá no norte da África é muito obscuro ainda da onde ela surgiu realmente, tem poucos registros. Então, há quem diga que é no norte da África, quem diga que é no sul da Europa, né? E ela sempre foi um cordofone que ajudava a guiar danças, né? E a guiar também as vozes dos cantores. Então, as rabecas chegaram aqui no Brasil, elas se instalaram por toda a costa brasileira e hoje elas fazem parte de várias tradições de música do Brasil, né? Desde o fandango, lá no sul do país, seguindo aquela linha de morretes, chegando aqui em cima até o fandango caiçara, né? No Ariri, Canané, que tem uma tradição muito forte, até lá no Nordeste, subindo Recife, Paraíba, para as tradições de cavalo marinho. Cavalo marinho no Recife, na Paraíba tem a marujada, né? Então, assim, são muitas tradições. Esse é um vídeo bem introdutório, acho, só para contar um pouquinho sobre a rabeca. E depois, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, tem muita coisa na internet, tem muitos mestres, muitos vídeos de mestres tocando, mestres contando. Eu posso até deixar depois na descrição alguns vídeos. E a rabeca é sinônimo de não padronização. A corda dela originalmente era feita de tripa. Hoje em dia as cordas são feitas normalmente de aço, né? São cordas tradicionais, mas elas variam. Às vezes a corda, alguns rabequeiros usam a corda de guitarra, alguns usam corda de viola caipira, outros cordas de violino. Elas variam muito e elas têm modelos completamente diferentes, né? Eu trouxe alguns exemplos. Essa é uma rabeca caiçara, ela tá desmontada, né? Então ela tá sem essa pecinha aqui que é o cavalete. Eu não sei quem foi o mestre construtor dessa rabeca. As rabecas têm isso muito forte, a importância de saber quem fez a rabeca, porque é quem deu a voz, né, para esse instrumento. Então a gente sempre que pode, que sabe quem é, a gente gosta de contar e de agradecer a esses mestres, né? Essa minha rabeca aqui, ela é feita pelo Damião. O Damião, ele é do Rio Grande do Norte, é um grande luthier, faz muitas rabecas. Eu tenho uma rabequinha aqui de cabaça também, que eu queria mostrar. É uma rabeca que eu uso para dar aula para as crianças e ela é feita pelo Diego de Campinas. E vários lugares do Brasil, na Bahia, usam as rabecas feitas de cabaça. É muito legal que tem rabecas de cabaças bem grandes, assim. Essa é menorzinha porque ela é uma rabeca infantil, né? Mas elas têm um som também bem diferente. E aqui em cima eu tenho uma rabeca do Seu Nelson da Rabeca. O Seu Nelson da Rabeca é um grande mestre. Ele mora em Marechal Deodoro, no Alagoas. É o meu mestre admirador. O Seu Nelson tem um trabalho muito bonito com a rabeca. Ele é construtor de rabeca há muitos anos já. E ele constrói as rabecas dos jeitos mais variados, assim.
Essa rabeca, ela tem acho que uns 5 anos, e ela é uma rabeca um pouco maior, né? Um pouco mais reta. E o seu Nelson, ele trabalha também, além de tocar todos os forrós e composições dele, que ele canta e toca lindamente com a Dona Benedita, a esposa dele. Ele trabalha no projeto Tradição Improvisada, que é um álbum junto com outro rabequeiro, Thomas Heuer, de música contemporânea, assim, a gente pode dizer, né? Uma música mais experimental. Então já é muito legal, porque é uma barreira ultrapassada, né? O seu Nelson conseguiu sair desse ambiente de música tradicional, sair não, ele não vai sair, né? Mas o seu Nelson conseguiu transcender essa música tradicional, que é muito forte, né, na gente, e encontrar elementos para expandir, para ir para outros tipos de culturas mesmo, né, e levando a rabeca com ele. Então é muito interessante esse projeto, vale a pena dar uma olhada. E contar a história da rabeca no Brasil é uma coisa muito difícil, muito complexa, porque tem muita gente fazendo a história. A história ela é feita por pessoas, a tradição é feita por pessoas, e sempre que eu conto sobre a rabeca, eu conto sobre essas pessoas. Eu sigo o pensamento do professor José Eduardo Gramani, aqui da Unicamp, que começou a pesquisar rabeca já há muitos anos atrás e deixou um trabalho muito bonito. E ele fazia as pesquisas dele assim, ele ia até os locais que os rabequeiros moravam e contava sobre eles. E assim a gente foi conseguindo encontrar um pouco da história da rabeca aqui no nosso Brasil, né? Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar pedaços de performances de rabequeiros que demonstram um pouquinho da essência da rabeca em algumas regiões. Eu não vou conseguir abranger todo mundo, né? Porque é muita coisa mesmo, mas ficam aqui alguns ícones. Então a gente vai começar com o seu Nelson da rabeca. O seu Nelson que é o meu mestre, então eu resolvi começar por ele. O seu Nelson da rabeca, ele é de Marechal Deodoro, no Alagoas, nascido lá. Ele tem 80 anos e ele começou a tocar rabeca quando ele tinha 56, ou seja, bem mais adiante, né? Antes ele tocava sanfona, ele tinha alguma relação com a música de forró. E ele viu um violino na TV e resolveu construir um para ele. E é muito legal ele falando isso, porque ele fala que ele foi construir uma rabeca. Então a gente vê que assim, essa palavra rabeca, que é sinônimo da não padronização, ela tá no nosso dialeto, né? Ele viu alguém tocando um violino e ele assimilou a rabeca. Então ela é muito mais intrínseca na nossa cultura e no nosso até subconsciente coletivo do que a gente imagina. E o seu Nelson passou a construir as rabecas, assim, descobrir como fazer as rabecas, começou a vender as rabecas na Praia do Francês e hoje ele é um dos maiores construtores do Brasil. Ele fala que ele já construiu mais de 2.000 rabecas, já vendeu para o mundo inteiro e realmente ele já viajou para muitos lugares do mundo tocando rabeca, compondo, e ele tem um trabalho muito especial. Também é muito importante a gente falar sobre as rabecas de fandango. O fandango é uma tradição daqui da região sudeste, né? E ele vem desde lá dos fandangos espanhóis, dos fandangos portugueses. As rabecas do fandango costumam ter 3 cordas e o fandango é uma tradição que ela envolve o artesanato, a dança e a música. Tem vários passos de dança e vários momentos dessa performance do fandango, né? Um dos rabequeiros que estão aí nativa, na superativa do fandango, é o seu Zé Pereira. O seu Zé Pereira mora em Cananéia e ele é considerado uma das virtuosas da rabeca. Ele vem de uma família muito tradicional de música de rabeca e é muito legal ele contando que a família dele tocava, né? E ele queria tocar rabeca já muito pequeno, só que ele não alcançava a rabeca aqui nessa posição. Então ele colocou a rabeca em pé e ele toca em pé com a rabeca e é muito impressionante, assim, ele toca melodias muito bonitas, complexas e rápidas de uma forma que é muito dele, né, muito particular. E isso é uma das coisas mais legais da rabeca, eu acho, essa liberdade para encontrar o melhor jeito, né. Indo agora um pouco para a rabeca pernambucana, que é um dos expoentes assim da música de rabeca, né, o Pernambuco. É um estado que recebe muitos rabequeiros, que tem muitos rabequeiros, né? E tem muita história lá
Então eu vou falar de dois mestres. Primeiro é o mestre Salustiano. O mestre Salustiano já é falecido, mas ele fez uma história na rabeca. O mestre Salustiano, ele fez a Casa da Rabeca lá no Recife e é um marco muito importante, né, para manter a nossa tradição. Ele tem, os filhos dele tocam rabeca também. Ele já não é mais vivo, mas ele deixou uma herança muito forte e é um dos grandes responsáveis pela valorização da rabeca. Lá eles têm um jeito, a rabeca de cavalo marinho, ela é tocada um pouco mais alta, né? E o cavalo marinho também é uma mega tradição que envolve várias coisas, envolve o teatro, muito a dança, o artesanato também, querendo ou não, porque eles fazem as vestimentas, e o banco, né? O banco de cavalo marinho, que é a música. E aí, a rabeca é um instrumento muito importante no banco, ela sempre acompanha a voz de quem tá puxando as toadas, né? Quem tá cantando. E o cavalo marinho, ele que dura 12 horas normalmente, ele acontece na zona da mata de Pernambuco. E para terminar, eu poderia aqui ficar falando horas sobre os mestres rabequeiros, porque são muitos. Eu queria falar do seu Luiz Paixão. O seu Luiz Paixão é um mestre rabequeiro que está aqui vivo, fazendo muita música de rabeca e levando essa tradição assim ao nível máximo, né? É muito bonito ver o seu Luiz tocar, e o seu Luiz tá levando a rabeca aí pro mundo com os forrós dele, que já são ícones. E quero agradecer muito a você que assistiu até aqui, que se interessa pela música de rabeca. E eu acho que a rabeca é um instrumento nosso, né? Ela chegou no Brasil, mas ela criou uma raiz muito profunda e muito sincera e verdadeira, feita por essas pessoas que acreditam na música de rabeca e que buscam se expressar através desse instrumento que é tão livre e maravilhoso. Então, a gente tem uma geração nova muito disposta, né, a levar a música de rabeca para esse mundo afora. E eu convido a você, se você quiser tocar, quiser conhecer mais, tem o meu contato aqui. Mas além disso, é só pesquisar sobre a rabeca brasileira que vocês vão encontrar muita coisa mesmo. E valorizem os nossos mestres que estão vivos, os mestres que já se foram, mas que deixaram um legado, que têm deixado imenso da nossa cultura, da nossa tradição. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.